Vocês foram para não voltar? É definitivo? Se tornaram imigrantes? Quer dizer, o Brasil está fora do radar ou podem voltar um dia? Quais são os planos? Olha, eu costumo dizer que eu só volto para o Brasil se for obrigado a isso. Nada contra o Assim é. Brasil, exatamente. Nada contra o Brasil. Eu gosto muito de muitas pessoas no Brasil, de muitas coisas. A gente sente saudade, obviamente, né? Alimentos, locais que a gente visitava, tal. Mas o Brasil, dentro da complexidade que é esse nosso país, ele não, ele cada vez dá menos vontade de se morar lá no Brasil, independente de qualquer vertente política que esteja no poder, porque muda quem está no poder e as condições continuam as mesmas, né? A instabilidade econômica é uma coisa que pesa muito, né? Então, você tendo instabilidade econômica, segurança, que é uma coisa que Portugal é modelo no mundo inteiro, né? E tendo também acesso aos serviços que nós temos aqui e o extra de estar perto de tantos outros países da Europa, a gente não tem menor vontade de morar no Brasil novamente. O que nós temos é uma vontade de, quem sabe, morar em outro país da Europa. Uhum. Esse é um plano que nós temos para o futuro. Essa questão da segurança pesa demais, né? O Brasil é um país muito inseguro, sobretudo nas cidades médias e grandes. E tu tocaste num ponto que, independente de corrente política, o desrespeito com o pagador de impostos, com o cidadão é gigantesco. E quando a gente está fora, vai para países europeus ou vem aqui para os Estados Unidos, para o Canadá, é diferente, né? Tem um outro respeito, não é, Leonardo? Exato. Eles cobram impostos aqui, tanto quanto no Brasil. A carga tributária aqui é pesada também, como em vários países europeus né? Mas você vê isso em retorno. Algo que eu já tinha mencionado, o cuidado que eles têm com a cidade em si, né? Com os serviços prestados para a população, serviços públicos, né? Esse cuidado você vê, então, é como se você estivesse pagando por um serviço bem feito. Quem não gosta, né? Agora, ao contrário, eu lembro que no Brasil eu andava na rua olhando para todos os lados, ao volante, por exemplo, principalmente dirigindo, ao parar num semáforo, eu olhava para todos os lados para ver se não ia vir alguém me assaltar. Até porque eu já fui assaltado de mão armada e já abriram meu carro diversas vezes no Brasil, né? Então, esse tipo de coisa vai cansando a gente, né? De pagar muito imposto e não ter o retorno, o que é totalmente diferente aqui. Uhum. É, porque o pessoal diz a carga tributária nos Estados Unidos é elevada, na Europa é elevada mais ainda, Canadá então nem fala. Só que é o seguinte, todo mundo que está nesses países topa pagar, né? Tá todo mundo pagando feliz, né? É ou não é? Exato, né? Claro, é aquela coisa, né? Qualquer serviço que nós vamos fazer, né? Tem o serviço bom e o serviço ruim. Se você vai pagar por um serviço ruim, não vale a pena, não fecha a conta, né? Aqui, por exemplo, as estradas são excelentes e os pedágios são caríssimos, até Uhum. em comparação com outros países. Mas os serviços são excelentes, né? Você tem aqui toda uma estrutura para poder viajar no país. E tem a alternativa de não pagar imposto, não pagar pedágio, vamos dizer assim, né? Andando por estradas vicinais, né? Estradas É. alternativas. Eu digo, por exemplo, aqui, eu moro na periferia, ou vamos dizer assim, no subúrbio de Orlando, tá? Numa cidade Uhum. chamada Winter Garden. O meu filho até está trabalhando agora, minha filha trabalha também. O Eduardo vai para academia fazer o exercício dele e fica a 12 minutos daqui. Se for pela estrada pedagiada, é $1 para ir, $1 para voltar. Bota isso no mês, Sim. é ou não é? Bota isso É, no mês, vai dar 30, 40, $50. Ele pode ir por dentro, dá 5 minutos de diferença e não paga. E eu já disse, ele está fazendo isso. Então, a gente. E outra, o imigrante. Claro, não estou falando desses muito ricos, né? Esse pessoal que tem gente, algumas são exceções, mas gente com muito dinheiro que imigra. Mas, de maneira geral, tem que ser muito freio de mão puxado, observar muito dinheiro, né? Que é para e- não é- fazer bobagem, né? Quando você está fora, não é, Leonardo? isso. E um detalhe muito interessante é aprender a tirar proveito do que o país te oferece.
Por exemplo, Portugal tem uma cultura de fidelizar o cliente através de cashback, de milhas, de fidelização, assim, com algumas coisas, né? Então, aqui você, por exemplo, tira um cartão no supermercado, se você fizer compras recorrentes, ele vai te devolvendo dinheiro. Mesma coisa nos pedágios, nos próprios pedágios, se você consumir, ele vai te dando de volta. Então, você vai aprendendo como imigrante aqueles atalhos, né? Vai aprendendo um atalho aqui, outro ali, que no final do mês faz muita diferença, né? Para ter uma ideia, o pedágio que você mencionou, né? Daqui de Viseu até onde eu morava antes, que é mais ou menos como atravessar o país, praticamente, né? De norte a sul. Se paga uma média de mais ou menos 50 euros. Olha, mas são estradas excelentes, né? Agora, se você for, por exemplo, de ônibus daqui para lá, você consegue ônibus por 8 euros. Imagina. Né? Sabendo comprar os horários, pesquisando, né? E você consegue também voos de 10, 15 euros para outros lugares da Europa. Então é questão de aprender a viver aqui. Isso é uma coisa muito importante. Você não pode viver aqui como vivia no seu país anterior, no Brasil, ou seja, qual for. São regras diferentes. E sabendo usar essas regras, tem muitas vantagens.